Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida, que não é apenas uma aula de projeto de vida, é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Aquele abraço carinhoso, Marivânia Figueiras, abraço carinhoso a muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente que acompanha esta aula modelo de projeto de vida. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Turma, relações interpessoais virtuais. É a nossa temática, é o nosso objeto de conhecimento. Nós estamos no mundo digital. O mundo digital é caracterizado por relações virtuais. Basicamente, todas as relações físicas hoje podem ser vividas virtualmente. Namoro virtual, amizade virtual, trabalho virtual. Então, este mundo está cada vez mais digital e virtual. É sobre isso que conversaremos um pouco nessa aula de hoje. Marivânia, me dedicando uma flor. Muito obrigado, minha querida. Uma flor é a melhor resposta para um mundo cada vez mais insensível. Abraço carinhoso. Objetivos: identificar as redes de relações interpessoais da pessoa humana em diversos contextos e refletir sobre as relações interpessoais virtuais a partir das experiências pessoais dos estudantes, detectando sua importância para o direcionamento do projeto de vida. Alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, vamos hoje recordar os tipos de relações, mas agora fazendo uma associação ao mundo virtual. Conversaremos sobre identidade digital, revisão e a nossa da teoria à prática, atividades de classe e atividades de casa. Estão prontos? Podemos continuar? Atenção, vem comigo. Turma, um diferencial nas relações virtuais, olha só, eu vou aqui circular. Um diferencial nas relações virtuais é a possibilidade de uma vivência intensa. Olha que interessante, eu estou afirmando que é a possibilidade de uma vivência intensa do quê? Das relações pessoais e profissionais, onde? Num ambiente digital. O que eu quero dizer é que você pode vivenciar relações pessoais e profissionais com intensidade num ambiente digital. Claro que, com a mesma intensidade que o laço é feito, ele é desfeito caso haja perca de interesse. Então, algo importante que quero colocar no primeiro slide é essa informação. A relação, ela tem duas características. A relação virtual, ela é
intensa, você pode manter um namoro virtual intenso, uma amizade virtual intensa, uma participação virtual num grupo de modo intenso. Você, de fato, compartilhar sua vida, seus sonhos, inquietações, projetos, etc. Mas ela é efêmera. Ou seja, ela tem pode ter, breve duração, caso haja uma perda de interesse. Observa bem essa gravura. Essa pessoa aqui, ó. Aqui no caso é uma relação física, só para exemplificar. Olha, ela está estabelecendo uma relação com essa pessoa. No mundo virtual, essa relação pode acontecer no ambiente digital. E essa pessoa aqui não tem interesse nessa relação. Também ocorre no mundo digital. Pessoas que estão interessadas em conviver com você e pessoas que não estão interessadas em conviver com você no mundo digital. Isso fica bem claro nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Você consegue, apesar de você ter muitos seguidores, muitos amigos, frequentadores da sua rede social, você percebe que a sua interação não é tão intensa quanto a interação de outras pessoas. Outras pessoas conseguem mais curtidas, outras pessoas conseguem mais comentários, outras pessoas conseguem com que suas postagens sejam compartilhadas. Então, querido aluno, querida aluna, que fique bem claro logo no início da aula, numa relação virtual, você pode estabelecer relações pessoais. No entanto, há o risco da efemeridade, da brevidade da relação, né? 10 anos em um, né? 1000 anos em um, ou seja, é algo muito intenso que pode ser de pouca duração, como o flash de uma câmera que ilumina, mas o brilho é breve, logo se extingue. E a principal razão é a perda de interesse. Basta você recordar alguns grupos de WhatsApp que você participa e que participou. Isso acontece muito naqueles grupos de WhatsApp onde nós temos uma página de lembranças. Antigos alunos da escola tal, antigo funcionário da empresa tal, né? Antigos moradores da tal rua, de tal bairro. No primeiro dia, quando começam a ser adicionadas as pessoas, todo mundo considera uma excelente ideia matar as saudades, conversar sobre a vida, como vocês estão, onde estão, com quem estão. E nos primeiros dias, a movimentação da página, ela é muito intensa, são muitas fotos, são muitos vídeos, mensagens, certo? Só que no decorrer do tempo, essa frequência vai diminuindo. Por quê? Porque as pessoas vão perdendo o seu interesse. Nós já nos encontramos, já matamos a saudade, já, né, compartilhamos como estamos na atualidade, não tenho mais interesse em saber como está fulano, como está cicrano. E então um provável encontro físico acaba não acontecendo, porque não há nada mais para se conversar no encontro físico, porque o encontro virtual ele já supriu a necessidade de informações, a necessidade de conversar, não é? Com o outro sobre a vida, tá bom? Então, esse primeiro slide aqui é só um pontapé inicial para a gente começar a conversar sobre relações virtuais a partir dessa noção que já vimos dos contatos sociais. Os contatos sociais, eles podem ser vividos no ambiente físico e no ambiente digital. Eu posso marcar um encontro com um amigo para nós conversarmos sobre um assunto qualquer.
Eu posso marcar esse encontro com esse amigo num bar, numa praça, numa lanchonete, como também eu posso marcar um encontro com esse amigo num chat de uma rede social. Olha, tal hora você entra no chat que a gente conversa, bate um papo. Esse contato não precisa mais, né, não é tão necessário que seja físico, ele pode ser digital. É uma revolução no mundo dos contatos sociais, certo? O contato virtual. Eu posso ter contato com várias pessoas mediados pela tecnologia. Contatos sociais mantidos entre pessoas que convivem em sociedade. Ponto. Certo? Esse conceito já conhecemos. Agora, olha só. Eles podem ser diretos, como falei com vocês. Indivíduo para indivíduo, percepção física in loco. Nós estamos no mesmo local. A gente está conversando, eu estou escutando o som da sua voz. Se você está usando um perfume, eu estou sentindo o cheiro do seu perfume. Há uma percepção física. No contato direto, os sentidos, não é, estão todos ativados. O contato indireto, ele é feito por uma mediação, que geralmente é uma mediação tecnológica. Por exemplo, esta aula aqui de projeto de vida é um contato social indireto. Nós estamos nos encontrando numa sala de aula, certo? E essa sala de aula, ela ocorre por meio de uma mediação tecnológica. É um ambiente virtual. Há um professor, há alunos que estão me acompanhando, mas não estamos numa mesma sala, não estamos no mesmo espaço físico. Eu estou num estúdio em Teresina e você está em São Francisco do Piauí, numa sala de aula de uma escola, em Baixa Grande do Ribeiro, em Eliseu Martins, certo? Nas diversas cidades, Picos, Padre Marcos, Floriano e assim por diante, Uruçuí e assim por diante. O nosso contato é feito pela mediação, tá bom? Esse é só o primeiro entendimento de contato social. Ele pode ser direto ou indireto, mas ele pode ser também, ó, de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa, ó, pessoa para pessoa, uma pessoa encontra outra pessoa e estabelece um contato, certo? Há uma socialização, há um efeito nos hábitos, etc. E esse contato social, ele também pode ocorrer em grupos de pessoas para pessoas, de pessoas para pessoas. Ou seja, vamos ver, e no mundo virtual, no indivíduo, pessoa para pessoa, um chat na internet. É um contato mediado, virtual, tecnológico, certo? Em que há uma relação de indivíduo para indivíduo, pessoa para pessoa, um e um. E no grupo, certo? Pessoas para pessoas, um exemplo, os grupos de WhatsApp. Certo? São grupos que reúnem diversas pessoas e elas vão se relacionando dentro desse grupo. E o que é interessante também é que pode haver um contato de um grupo com outro grupo, certo? Um contato intergrupal. Além de um contato interpessoal aqui no indivíduo, um contato intergrupal nesses grupos de WhatsApp, de redes sociais. Na Bahia, ó, Marivânia Figueiras, ela está numa sala de aula na Bahia. Ela é uma aluna minha, certo? Estamos em meio a uma aula de projeto de vida, em meio a uma aula sobre relações virtuais, e não estamos no mesmo ambiente. Eu estou em Teresina e ela está na Bahia. Olha só que interessante. Então,
um contato, vou marcar aqui, ó, um contato indireto de pessoa para pessoa, ou de grupo, se estiver numa sala de aula com seus demais colegas, tá bom? Continuando, turma. Dito isso, vamos agora verificar, mais uma vez, os tipos de relação interpessoal, agora dando aquele foco, não é? Aquele foco na questão virtual. Olha só, nós sabemos que existem os relacionamentos interpessoais pessoais. O próprio nome já diz, são relacionamentos de pessoa para pessoa. O diferencial dos relacionamentos pessoais é que o termo pessoal aqui está indicando o quê? Está indicando, olha só, proximidade. Eu só estabeleço relações pessoais com pessoas próximas a mim. Daí vem o conceito que temos aqui, ó. Forma como lidamos com as pessoas mais próximas do nosso convívio. E quem são as pessoas mais próximas do nosso convívio? Nós sabemos muito bem. O primeiro grupo de pessoas próximo ao nosso convívio são nossos familiares. O segundo grupo, nossos amigos ou amigas. E o terceiro grupo, nossos parceiros ou parceiras amorosos. Professor, e os meus colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, eles podem se encaixar, alguns, na categoria de amigos. Mas a relação profissional, ela é outra categoria de relação. Ela não indica proximidade, não indica afetividade, certo? Tudo está baseado numa relação profissional, o que visa uma relação profissional? A produtividade da empresa. É claro que, dentre uma enorme equipe de colaboradores numa empresa, é evidente que a possibilidade de você encontrar um amigo e estabelecer um relacionamento interpessoal pessoal é enorme. Muitas pessoas constituem amizades dentro de empresas. Porém, o mais comum, e é o que eu recomendo para vocês, quando estiverem no mercado de trabalho, empresa é lugar de relações profissionais, não é lugar de relações pessoais. O patrão não é seu pai, a chefe não é sua mãe, seus colegas de trabalho não são necessariamente seus amigos, e você não tem o direito de ultrapassar os limites no contato com a pessoa de outro sexo, buscando um relacionamento amoroso, tá bom? São relações profissionais. Pode acontecer? Pode, mas coloca na mente, o primeiro passo ali, a vivência maior, a essência das relações são profissionais, visando a produtividade da empresa e que a empresa tenha vida longa. Bom, aí eu pergunto, você aluno que está me assistindo, você, no mundo virtual, as redes sociais, por exemplo, no mundo virtual, você possui parentes com quem conversa apenas virtualmente, por meio de WhatsApp, por meio de Facebook? Sim. Eu tenho parentes que eu não vejo há 10, 15 anos, que moram em outros estados, e que eu só os encontro por meio do grupo da família de WhatsApp. Então, olha só, uma relação pessoal, familiar, que eu encontro no mundo virtual. Amigos e parceiros, a mesma coisa. Daqui a pouco veremos especificamente cada uma dessas categorias. Turma, o relacionamento interpessoal, nós já sabemos, é a base para várias características comportamentais que apresentamos no decorrer da vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a base de comportamento dessa criança, os seus traços, né, de personalidade, o seu comportamento, o seu temperamento, a base, a maior parte da sua estrutura de personalidade, ela virá a partir
dos seus familiares. Ou melhor, das relações interpessoais dos seus amigos e também dos seus parceiros amorosos. Sim, quando você, por exemplo, contrai um matrimônio, você precisa mudar. Precisa, não é porque você está construindo uma nova vida com um companheiro. Você era uma pessoa quando era criança, você era uma pessoa, né, vai diferenciando como adolescente. Eu agora tenho um filho que está entrando na adolescência, já percebo que ele está mudando a percepção de mundo. De vez em quando a gente tem que dar uma orientação. Na juventude, quando eu, né, na fase adulta, quando eu me caso, eu vou me tornando várias pessoas no decorrer da minha vida. Porque a base do meu temperamento, ela é formada nessa relação interpessoal. E daí nós temos uma atençãozinha básica. As relações interpessoais, profissionais e virtuais, elas são afetadas pelo modo como nós vivenciamos nossas relações interpessoais pessoais. O que isso quer dizer? Essa base de comportamento aqui, ó, essa base de comportamento que eu construo na família, com amigos e com parceiros amorosos, ela vai e pode e vai afetar as relações profissionais e as relações virtuais. Por exemplo, nas relações profissionais, se eu tenho um problema de autoridade com o meu pai na minha família, eu posso inconscientemente ou voluntariamente, por que não, generalizar o meu comportamento que é de problema de autoridade com meu pai numa empresa. Então, toda vez que meu pai chama a minha atenção, eu me irrito. Eu chego na empresa, toda vez que o meu chefe chama a minha atenção sobre uma determinada conduta profissional, eu imediatamente vejo no meu chefe a figura do meu pai e eu me irrito, eu respondo, eu sou grosseiro, eu generalizo o comportamento. Então, muito cuidado, tá bem? Muito cuidado para não generalizar o seu comportamento, ou seja, agir nos diversos espaços onde você está, da mesma forma como você age com as pessoas próximas, familiares, amigos e parceiros. E essa chamada de atenção, ela vale também para o mundo virtual, para as relações virtuais. Eu também posso generalizar o comportamento. Um exemplo claro, não é? Dessa questão são os haters da internet. O que são haters? São pessoas que promovem discurso de ódio na internet. Muitas vezes, uma frustração que carregam na sua família, eles acabam desafogando essa frustração no ambiente virtual. Por sinal, é uma das formas de nós percebermos se somos sadios em termos de temperamento, qual a nossa reação quando os haters, né, nos atacam na internet, tá bom? Vem comigo, vamos ver agora tipos de relacionamento interpessoais, fazendo a ponte com a questão virtual. Relacionamento familiar. Turma, a família é o primeiro grupo social do qual o indivíduo faz parte. É o nosso primeiro grupo social. É a nossa primeira escola, digamos assim. É na família que ocorrem as primeiras relações interpessoais. E é na família onde se desenvolve a personalidade de cada ser humano. É na família. Na tua família começa a tua história de vida. Na sua família, você começa a conhecer o mundo e a aprender as primeiras lições. Quando eu falo família, não se esqueçam de aulas anteriores, eu não estou me referindo apenas ao
modelo tradicional. Pai, mãe, unidos pelo casamento, com filhos e filhas, certo? Nós sabemos hoje, e já é aceito socialmente, os diversos arranjos, as diversas configurações familiares, não é? Pai, pai, filho, mãe, mãe, filho, filha, perdão. Família monoparental, pai, filho, filha, mãe, filho ou filha, certo? Nesses modelos familiares, nesses arranjos familiares aqui, é onde nós temos as nossas primeiras lições de vida, conhecemos o mundo, começa a nossa história de vida. E, em muitos casos, são os pais, irmãos e outros parentes que serão exemplos de comportamento que teremos no início da nossa vida. Então, no início da nossa vida, nós buscamos nos espelhar em nossos pais, em nossos parentes, em nossos irmãos, certo? Você percebe muitas vezes um irmão ou uma irmã que tem admiração pelo seu irmão mais velho, certo? Ele começa a se espelhar, certo? E essas palavras, gestos, posicionamentos, essa relação familiar, ela deixa em cada um de nós marcas eternas, que podem ser boas ou também más. A criança interior ferida é um exemplo de marca eterna prejudicial. O que é a criança interior ferida? Para nós entendermos fundamentalmente o conceito, são ações que eu tenho enquanto adulto que são motivadas por alguma experiência negativa que eu tive em minha infância. Então, na minha infância, os meus pais, ou meus pais substitutos, ou quem cuidou de mim, numa determinada situação, eles agiram de tal modo que o impacto em mim, enquanto criança, foi super negativo e eu fiquei ferido. Eu era uma criança extrovertida. Eu era uma criança simpática. E, de repente, com o divórcio dos meus pais, eu me tornei uma criança. Não necessariamente isso ocorre. É só um exemplo, tá bom? Não necessariamente isso vai ocorrer. Certo? De repente, o impacto de um divórcio dos meus pais, eu me tornei uma criança retraída, triste, com problemas de comportamento, rebeldia, porque os outros colegas têm pai e mãe, ou pai ou mãe, e eu não possuo. Percebem então? Então, situações na minha infância podem gerar comportamento que eu levo até o final da vida. Eu vou contar uma história, é uma anedota, mas para você entender essa relação. Conta-se que um casal recém-casado e a jovem, né, a jovem esposa, a jovem casada, ela foi fazer um peixe, assar um peixe na frigideira para o almoço dela e do esposo. Bom, a frigideira era uma frigideira grande que eles tinham. Eles tinham uma frigideira grande. Só que quando ela foi assar o peixe, ela cortou a parte da cabeça, cortou a parte do rabo e fritou só o meio do peixe. E o esposo ficou olhando assim, como é? Não estou entendendo. Essa frigideira é grande, dá para fritar o peixe inteiro. E ela cortou o peixe, certo? Deixou apenas a parte do meio do peixe. Mas ele não quis, né, questionar, deixou para lá. Noutras oportunidades, da mesma forma, ela sempre cortava a cabeça do peixe, cortava o rabo do peixe e só fritava a parte do meio, bem do meio mesmo. Então, ele perguntou para ela, olha, mas eu não estou entendendo por que é que você corta a cabeça do peixe, o rabo do peixe, e fica apenas com a parte do meio do peixe. Não estou entendendo o que está acontecendo. Ela disse, não, eu aprendi assim com minha mãe. Eu aprendi assim, é assim que eu sei fazer, e é assim que eu vou fazer peixe. Então ele guardou na ideia dele, né, guardou essa questão, eu aprendi com minha mãe. Um dia eles foram visitar, não é, a mãe da jovem, e o rapaz foi falar com a sogra dele, disse assim, olha, eu quero só perguntar uma coisa para a senhora vai sorrir. Não é problema, é só uma coisa interessante que eu notei.
A sua filha, quando vai fritar um peixe, ela corta a cabeça do peixe, ela corta o rabo do peixe, partes grandes, e frita só a parte do meio do peixe. E ela me disse que ela aprendeu com a senhora. A senhora pode me explicar que receita é essa? Aí a sogra sorriu e disse: Ô, querido, eu vou falar com ela sobre isso, tá bem? Mas é porque em nossa casa a frigideira é pequena. Sempre foi pequena. E só dava para fritar a parte do meio do peixe. Mas vou falar para ela que quando, né, frigideiras grandes, o peixe todo pode ser frito. Percebe? É uma anedota, ela é exagerada, mas para a gente entender isso, tá bom? Nem sempre o que eu aprendo na família serve. Tá? Vou colocar a frase completa. Nem sempre o que eu aprendo na família serve para a vida. Nem sempre serve o que eu aprendo na família para a vida. Eu tenho que saber adaptar às situações, certo? Com parceiros amorosos, com amigos, nas redes virtuais, daqui a pouco veremos, e nas redes profissionais, tá bom? No relacionamento familiar, é possível uma família se manter unida em termos virtuais? Sim, nós temos grupos de família, todo mundo participa de um grupo de família na internet, não é? Porque isso é possível. Tipo de relacionamento, amizades, certo? O que é amizade? Amizade é um relacionamento pessoal e voluntário, certo? Em que duas pessoas, duas partes, gostam uma da outra e buscam a companhia uma da outra. O termo voluntário já diz o quê? Que é uma escolha. Você não pode forçar ninguém a ser amigo ou amigo seu ou sua. É uma escolha, tá bom? Com amigo, a gente mantém relacionamento de afeto, consideração e respeito, não é? Os amigos de verdade, né, gostam um do outro e buscam a companhia um do outro. Se a pessoa que é seu amigo não gosta da sua companhia, né, não evita a sua companhia, liga a luz amarela, porque pode ser e com certeza é uma amizade que não é verdadeira, tá bom? Essa amizade, ela pode ter origem em vários lugares, como trabalho, colégio, faculdade, mas também pode surgir por acaso. E é nesse acaso aqui que eu posso contar. Há amizades que surgem pela internet. Há pessoas que nós conhecemos pela internet, numa rede social mais aberta, por exemplo, como o Facebook. Às vezes você está, né, comentando a postagem de um amigo seu, um amigo de verdade, e alguém responde a sua postagem e vocês vão trocando mensagens nessa postagem e começam a cultivar uma amizade que pode tornar sua amizade virtual e também chegar, não é, a ser amizade física, tá bom? A amizade, ela não precisa acontecer exatamente entre pessoas iguais, que têm o mesmo gosto, mesma vontade. O mais importante aqui é o vínculo. Por exemplo, eu tenho uma postura política definida, que eu não vou citar aqui porque é antiético. Mas eu tenho alguns amigos que têm uma postura política e um candidato que não é o que eu vou votar, que eu não gosto desse candidato, mas o vínculo que eu tenho com essas pessoas é tão forte, tão intenso, uma amizade tão verdadeira, que a gente consegue conviver mesmo tendo candidatos diferentes para presidente. Às vezes ele coloca as mensagens dele apoiando o candidato dele, aí eu vou, faço um comentário, uma brincadeira, aí ele faz uma brincadeira também, a gente vai sorrindo, né? A pessoa fala assim, não percam amizade por causa da política, não percam verdadeiras amizades por causa de política, tá bom? Porque tem algumas pessoas que, de fato, a política revelou, não é, quem são, pessoas tóxicas, mas verdadeiras amizades, elas ultrapassam as questões políticas. Você não precisa perder a amizade por causa de política. A minha esposa também, ela tem um posicionamento político bem contrário ao meu, muito oposto mesmo. Fla-flu, como vocês dizem. E a gente se dá super bem. Nos amamos, qual é o problema, entendeu? Para que brigar por essas coisas? Brigue por seu projeto de vida, é mais importante, tá? Porque
O candidato que vencer dia 2 de outubro, ele vai vencer, um candidato vai vencer, tá certo? Mas nenhum deles vai tocar o seu projeto de vida. Quem vai tocar, quem vai dar prosseguimento ao seu projeto de vida é você. Você pode até estar feliz, meu candidato ganhou, tá bom, ganhou, parabéns, e você, o seu projeto de vida, você está levando a sério? Porque você pode muito bem se orgulhar de uma coisa que não vai, né, que não vai resultar em algo prático, direto, imediato para você, tá bom? Então, no mundo virtual, nós temos as amizades virtuais, não é? Temos muitas, eu tenho muita gente que eu conheço só por internet. Gente que eu nunca vi pessoalmente, só conheço por internet. E são amizades muito, muito bacanas mesmo. E tem gente amigos que eu não vejo há 20, 30 anos. Eu sou velho, hein? E eu só encontro na internet. E é amizade, bate-papo, né? Resgata fotos e assim por diante, tá bom? Vamos lá, gente. Relacionamentos amorosos, tá bom? Relacionamento amoroso também é um relacionamento, também tem ele possui, perdão, uma semelhança com o de amizade nesse ponto aqui, ó. Ele é uma escolha. Ou seja, o relacionamento amoroso, ele é voluntário. Ele é voluntário. Você não pode, né? Você não pode obrigar alguém a lhe amar. Isso não existe, né? Aquela música dos Beatles, Come Buy Me Love, né? Não pode me comprar amor. Você não pode me comprar o meu amor, né? O amor é uma escolha feita de duas pessoas, né? Um homem e uma mulher, ou um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher. É uma escolha feita por duas pessoas que compartilham o mesmo sentimento, que é o amor, certo? O amor possui 3 dimensões principais. Aí eu quero fazer essa relação com o mundo virtual. Na próxima aula, a gente vai ver os riscos e os benefícios dos relacionamentos virtuais. Mas a gente já pode, a partir desse momento aqui, verificar se esses 3 critérios eles sobrevivem no ambiente virtual. Certo? Intimidade, proximidade, conexão e vínculo. Essa dimensão aqui, ela sobrevive no mundo virtual? A dimensão da intimidade, que faz parte do amor, a proximidade, a conexão e o vínculo? Possivelmente sim, porque, né, embora não haja o contato físico, mas se a conexão e o vínculo, né, o amor forem fortes, né, esse grau de intimidade, ele pode, de alguma forma, ser suprido. Claro que não totalmente. Paixão. A paixão, o romance, a atração e a sexualidade, deixo a resposta para vocês. Vocês acham que a paixão, ela sobrevive a uma relação virtual? Marivânia Figueira, muito bem, Marivânia, muito bem colocada aí, tá? Um emoji muito bacana, abração, querida. E o compromisso. Uma questão importante numa relação amorosa é o compromisso. Só que compromisso não significa prisão, tá bom, gente? Ó, tem gente que acha que compromisso é prisão. Nós estamos unidos até a morte por esse casamento. Nós estamos unidos até a morte nessa prisão. Fizemos um juramento perante Deus. Calma, não é assim. Compromisso é uma decisão. A fidelidade é uma virtude temporal, uma virtude do tempo, certo? Quando eu casei, aqui é um exemplo hipotético. Quando o João casou com a Maria, eles tinham 20 anos de idade, eram pessoas diferentes. A fidelidade inicial é a fidelidade ao João e a Maria de 20 anos. Hoje, eles possuem 50 anos. São duas pessoas completamente diferentes. Elas têm que decidir se ainda se amam, se ainda há um compromisso, se ainda há vontade de continuar relacionamentos. Claro, porque mudaram. Os que tinham 20 anos, nenhum problema. Fidelidade, mas os que têm 50. Perceberam? É por isso que há o divórcio, porque o divórcio acontece porque
nós mudamos com relação com o passar do tempo, ou mostramos quem somos de verdade com o passar do tempo, e a nossa fidelidade está numa figura lá atrás, no primeiro amor, né, naquele primeiro encontro, tá bom? Nesse relacionamento, o casal compartilha planos, sonhos. Pergunta: o compromisso, ele sobrevive no ambiente virtual? Será que sobrevive no ambiente virtual? Intimidade, paixão e compromisso? Eu consigo manter um relacionamento amoroso somente no ambiente virtual? Aparentemente, ele precisa ser híbrido, não é? Um relacionamento real e virtual. De vez em quando, pelo menos, aquele encontro físico. Ambiente profissional, certo? Com duas mudanças no mercado do trabalho, que é a automação do trabalho, o trabalho automático, o trabalho feito por robôs. E a mudança, certo? Mudança de ambiente de trabalho, essas duas mudanças, e também de jornada, com essas duas mudanças que ocorreram nas últimas décadas, nós temos um ambiente profissional cada vez mais virtual. As pessoas, muitas profissões, certo? Pessoas são contratadas para trabalhar e não estão presentes necessariamente na sede da empresa, no prédio físico. Elas podem trabalhar, certo? Um trabalho remoto. Há empresas em que há funcionários que são todos remotos, que nunca pisam na empresa, cumprem a jornada de trabalho em casa, certo? O seu trabalho no computador, mas nunca pisam na empresa. Então, as relações profissionais, elas estão muito inseridas nas relações virtuais, o que pode causar, inclusive, questões trabalhistas, porque, por exemplo, uma pessoa que é gestora de uma empresa, de uma indústria, por exemplo, ela tem que tomar muito cuidado com as interações com os funcionários fora da jornada de trabalho, não é? Tomar muito cuidado com essas interações, porque pode ser considerado como, né, uma jornada de trabalho extra. Eu trabalho até às 6 da tarde e o gestor da empresa, da indústria em que eu trabalho, me pediu um trabalho às 7 da noite quando eu estou em casa. Então, isso tem que ser bem conversado entre as partes para não gerar, não é, constrangimentos e questões trabalhistas, tá bom? É tranquilo você organizar essas questões, é só a conversa, os acordos, que tudo ocorre bem, tá bom? A automação dos robôs, eu posso, da minha cidade, controlar robôs que estão trabalhando noutro país. Então, as relações interpessoais, profissionais, elas estão bem inseridas no mundo virtual. Temos grupos de WhatsApp, por exemplo, que são todos grupos, né? Tem grupos que são todos compostos por funcionários de uma empresa, tá bom? Olha só, gente, olha só. Chegamos à primeira pergunta, muito fácil, né? Acabei de falar. Nem vou perder tempo para a gente dar. A realidade é bem diferente do virtual. A Marivânia Figueira está falando sobre... Ela está falando sobre o relacionamento amoroso, tá bom? Ela está falando assim, ó. A realidade é diferente, não é? Então, para Marivânia Figueira não tem, né? O real é bem diferente do virtual, não é, Marivânia? Já dizia o Belchior, não é? Dizia o Belchior, né? Ao vivo é muito pior. Ah, o home office, não é? Também a realidade é bem diferente do virtual, não é? O trabalho home office para algumas pessoas está se tornando até mesmo mais cansativo do que o trabalho na empresa, né? Você compromete um espaço da sua casa de descanso, por exemplo, para você dedicar à sua empresa questões profissionais. Obrigado, Marivânia. Abraço carinhoso, querida. Salve, salve. Turma, relações que acontecem no meio de trabalho são relações profissionais, tá bom? Nota 10, aquele 10 com
com louvor. Maravilha, maravilha, que coisa linda, que coisa bela, pode comemorar. Turma, relacionamentos virtuais. Faltam 15 minutos, encerrar a aula com esse tópico. Ó. Relacionamentos interpessoais. Gente, o relacionamento interpessoal pessoal são aquelas relações que ocorrem no mundo digital. Aqui, ó. Há um mundo real e um mundo digital, bem colocado pela Marivânia Figueiras, né? A realidade é bem diferente do virtual, não é? Bom dia, Josenilda Ferreira, salve, salve. Como ocorre esse relacionamento? Já sabemos, vamos só aqui sistematizar um conceito, não é? Ó, mensagens em redes sociais, certo? Por exemplo, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo de Twitter, grupo não tem Twitter, mas mensagem no Twitter, no Snapchat, no Instagram, tá bom? E comentários em publicações na internet. O que isso quer dizer, professor? Às vezes você está num portal de notícias, um site de notícias, e você lê a manchete de uma notícia. Qualquer manchete, qualquer notícia. E aqui embaixo tem um quadrinho, deixa aqui seu comentário. Você lê a manchete, por exemplo, sobre a morte da rainha Elizabeth. Aí aqui nessa parte do comentário você coloca sua opinião. Olha, eu acredito que agora os ingleses têm a oportunidade de instalar a república e superar a fase da monarquia. Você coloca aqui esse seu comentário. Pessoas vão ler seu comentário, vão concordar ou não. Elas vão fazer, não é? O curtir ou rejeitar. E pessoas vão comentar. E tanto você vai ter pessoas que comentam, né? Apoiando você, seu comentário, como pessoas que vão rejeitar seu comentário. Como você convive com esses comentários? Comentários positivos e comentários negativos. Sabendo que nas redes sociais, né, nós temos os haters. Aqueles que disseminam mensagens de ódio. Turma, algo que eu já falei, vou colocar aqui para vocês mais uma vez, ó. Nos relacionamentos virtuais, apesar da ausência de contato físico entre as partes, olha que interessante, ó, já conversamos sobre isso, ó, os laços sentimentais que se formam podem se tornar tão profundos quanto aqueles que estabelecemos na vida real. Pode ser um laço profundo. Um relacionamento virtual, ele pode ser profundo. Porém, há um porém. Porém, há uma questão para você aqui refletir, ó. Eles podem ser profundos, mas lembra que eu coloquei no início da aula? Podem ser também efêmeros. Dependendo do quê? Dependendo do interesse. O contato, ele pode ser constante e ininterrupto enquanto for do interesse das partes envolvidas. Enquanto houver o interesse em manter o relacionamento, ele é intenso. Quando não há interesse, ele é cortado, certo? Eu estava vendo uma postagem de um amigo meu no Facebook, ele colocou no Facebook dele semana passada. Achei interessante a reflexão que ele fez. Que tem aquelas lembranças do Facebook, não é? Postagem de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 1 ano atrás. E ele comentou assim, que surgiu uma recomendação para ele de uma lembrança de 1 ano atrás. E ele, quando viu essa lembrança, era de uma pessoa que há 1 ano atrás ele tinha muito contato, era muito amigo, e que hoje não se falam mais, certo? E essa pessoa naquela época, ela curtia as mensagens, comentava, estabelecia uma relação muito profunda via redes sociais e hoje praticamente não se falam mais. Quer dizer, houve a perda do interesse. Quando há perda do interesse, toda a intensidade ela acaba, certo?
ela acaba se extinguindo, né? Aí vamos falar de identidade. Identidade é algo é uma questão muito importante para falarmos sobre esse mundo virtual. A identidade é um conjunto de crenças que cada pessoa tem sobre si mesma. O que isso quer dizer, professor? Eu chego para a Josenilda, bom dia, querida, e eu pergunto, Josenilda, quem é você? Aí ela diz, olha, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa dinâmica. A Josenilda, ela vai, né, fazer uma descrição do que ela acredita que ela é. Do que ela acredita, tá bom? Isso aqui é o que eu acredito que eu sou. Por quê? Porque a nossa identidade pessoal, ela é muito marcada pela identidade social e pelas nossas relações interpessoais. O que isso quer dizer? Que as pessoas, elas também têm uma crença, têm uma percepção sobre você. Aí a Josenilda, que se acha simpática, as pessoas dizem, ela é simpática não, ela é intrometida. A Josenilda, que diz que é paciente, as pessoas dizem, até paciente, mas ela fica resmungando, ela fica lamentando. A Josenilda, que é dinâmica, né? É dinâmica, as pessoas dizem ela é dinâmica, mas não sabe trabalhar em grupo, percebe? Então, a identidade é um conjunto de crenças que eu tenho sobre mim mesmo, mas ela é uma construção social. Eu construo minha identidade na convivência com as demais pessoas. Simpática, intrometida, paciente, rabugenta, dinâmica, né? Centralizadora. Então, para eu conhecer de fato quem sou eu, exatamente, Marivânia, exatamente, querida. Para eu conhecer de fato quem sou eu preciso muito mesmo, certo? Investir no meu autoconhecimento, que por acaso é uma das, né? É o foco do Projeto de Vida na primeira série. O autoconhecimento, eu posso inclusive recorrer a uma terapia, um psicólogo, psicoterapeuta, que vai me ajudar nessa questão. No mundo digital, a questão ainda é mais complexa. Por quê? Porque o mundo digital, ele trouxe uma nova concepção de identidade, uma identidade múltipla e multifacetada. O que isso quer dizer? Que nós não somos mais indivíduos. No mundo digital, nós somos multivídeos. Nós temos muitas identidades. Uma única identidade, quando é indivíduo, e no mundo fake, no mundo digital, as muitas identidades. Ó. Eu posso ser uma pessoa brava, posso ser uma pessoa feliz, eu vou trocando a minha máscara e vou assumindo vários personagens. É por isso que o mundo virtual trouxe algo que é o perfil fake, ou seja, o perfil falso. Que é isso? Contas ou perfis usados na internet, nas quais as identidades originais são substituídas por identidades que não expressam a real identidade do indivíduo. Nessa aula aqui nós temos pessoas que, certo, estão se identificando por suas identidades reais. Josenilda, Marivânia. Obrigado, Josenilda, pelo elogio, viu? Aula top. Obrigado, querida, tá bom? Muito obrigado. Mas em algumas aulas aparecem perfis. No início do ano, tinha um perfil que frequentava minhas aulas, que era o Luva de Pedreiro. Na época, o Luva de Pedreiro estava em evidência, não é? Aí esse Luva de Pedreiro, ele ia para a aula da primeira série, da segunda, da terceira. Não, perfis fakes, contas fakes. Por que as pessoas criam contas, né, perfis fakes? Temos aqui algumas razões para a gente conversar e para vocês também, na casa de vocês, certo? Na residência, depois da aula, pensarem um pouco. Por que eu crio um perfil fake?
possibilidade de agir e ser alguém diferente do que demonstro no cotidiano e com as pessoas ao redor. Eu quero agir diferente e eu crio um perfil fake para agir dessa forma, ser uma pessoa diferente. Turma, nós temos na história da literatura muitos escritores, certo? Que possuíam, digamos assim, né, perfis fakes, né? Nomes falsos, tem um nome técnico que eu não me recordo agora, heterônimo, acho que é esse o nome técnico. Daí, em cada nome diferente desse autor, um estilo diferente de literatura, de escrita. Então, nas aulas de literatura, acredito que o professor Romero, vocês verão esses heterônimos, né? Esses escritores que usavam várias identidades, cada identidade um estilo próprio de escrita, tá bom? Na internet, da mesma forma. Eu quero agir diferente, ser alguém diferente, crio um perfil diferente. Falta de coragem de assumir quem realmente eu sou. Ou ser livre para agir como quiser, sem lidar com julgamentos. Então, eu sou exatamente como é esse perfil fake, mas eu não tenho coragem de me assumir como esse perfil fake é. Então, ele vai expressar o que eu sou e na vida real eu vou fingir. É uma razão do perfil fake. Também, divertir, conhecer novas pessoas, né? Furar a bolha social em que nós estamos. É uma questão também relacionada ao perfil fake. Atender a necessidades não satisfeitas, como se sentir amado, se sentir apreciado, certo? Por exemplo, no Twitter, eu sigo um Twitter que o rapaz colocou esse nome aqui, né? É um perfil falso. Ele faz comentários políticos. E aí, ele, com certeza, é uma pessoa que tem a necessidade, né, de se sentir apreciado, considerado e se esconde por trás desse perfil fake. O nome é horrível, mas o tipo de conversa é agradável, tá bom? Testar hipóteses prévias, como eu seria tratado se tivesse a aparência de um famoso. Aqui é uma questão interessante, não é? Eu quero mudar o modo como eu sou e eu vou testar essa mudança num perfil fake. Então, eu crio um perfil fake e pseudônimo. Obrigado, Marivânia Figueiras. Pseudônimo. Obrigado, tá bom? Na literatura acontece muito disso, né? O pseudônimo, tá bom? Tá? Então, como eu seria tratado se tivesse aparecido um famoso, por exemplo, se eu quisesse me vestir que nem o Neymar? Aí eu vou testando num perfil fake, com outro nome, uma foto minha, parecida com o Neymar, e a reação das pessoas, né? Controlar e checar o comportamento do parceiro, pessoas que usam, né, a rede social, né? Tem brigas, né, de namorados, de casados, né, de pessoas que brigam por causa de redes sociais, certo? Eu quero checar quem é que curtiu a foto da minha esposa, do meu namorado, da minha namorada, quem está conversando com ela, quem falou linda, quem é esse cara que falou linda para você naquela foto, né? Eu vou checar. Então eu crio um perfil fake, uma pessoa que não existe, só para fazer essa investigação. Expressar-se de maneira ríspida sem ser identificado, é o famoso hater, não é? O odiador, que é a pessoa do ódio. Ela se expressa dessa forma, espalhando ódio. E aqui tem um quadrinho que eu conheço esse quadrinho há 10, 15 anos, né? Que eu sempre achei engraçado. Naquela manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, virei uma besta quadrada. E agora, o que eu faço? Ah, já sei. Comentários na internet. Turma, essa questão aqui da compra de seguidores, validação online, a gente vai ver ela mais detalhadamente na próxima aula. A segunda questão aqui, relações ocorrem no mundo digital. Resposta muito fácil, né? Relações virtuais, nem vou perder tempo com essa questão, até porque a aula está nos seus segundos finais. Aqui é a nossa revisão da aula. Hoje conversamos sobre relação interpessoal, certo? No mundo virtual, como as relações pessoais, profissionais são vividas no mundo virtual. Aqui, nossa tarefa de casa, em nossa próxima aula, a primeira coisa que faremos será resolver essa tarefa, tá certo? E em nossa próxima aula vamos continuar o assunto, tá bom?
relações interpessoais virtuais, redes sociais, benefícios e os riscos. Vamos adentrar mais ainda nessa questão iniciada hoje. Espero que tenham apreciado. A Marivânia, que gostou da aula, a Josenilda, que gostou da aula também. Um abraço carinhoso, queridos e queridas, principalmente vocês duas. Salve, salve! E